Bom dia, hoje nós vamos de arte clássica. Aqui é o professor Gabriel. Hoje, precisamente, vamos estudar sobre a arte grega. É interessante que o primeiro momento que a gente passa a estudar a arte grega, a gente tem que compreender que esse universo, essa cosmogonia, ela transcende as fronteiras da península grega. A Grécia é muito maior do que isso. Mas a gente vai entender isso aos poucos quando a gente observar o mapa da Grécia e perceber as diásporas e onde povos, cidades foram fundados por essa grande civilização. Então é por isso que quando a gente estuda essa arte, a gente vai deixar bastante marcado aqui que vai além, que vai transcender essas fronteiras dessa grande península que é a Península Grega. Um aspecto interessante da contribuição grega para os nossos dias é que nós vemos o mundo a partir de uma perspectiva grega. Quem diz isso é o historiador italiano Attilo Momigliano no século XX. E ele diz que essa perspectiva ela é tão profundamente compreensível que até o nosso olhar para a guerra, o nosso olhar estético, e ele está vivendo a Segunda Guerra Mundial, nosso olhar para a estética da vida, o nosso olhar pela política, o olhar pela filosofia, ainda é um olhar grego. É um olhar onde o homem é o centro de todas as coisas, o homem é o agente da transformação da natureza, e o homem consegue, além disso, transformar a própria realidade. Então nós vemos o mundo a partir dessa perspectiva, que é profundamente grega. Esse é o mapa que eu mencionei para vocês anteriormente. Aqui é o mapa da tão chamada Magna Graecia, ou mundo grego. Aqui a gente percebe algumas cidades que foram fundadas pelos gregos desde o século XII a.C., durante as diásporas gregas. Aqui a gente vê as principais, né, dentro da Península Grega. A Península Grega é essa região aqui, entre o Mar Egeu e entre o Mar de Corinto. As principais cidades são Mégara, Atenas, Esparta, Corinto, falta Tebas aqui, falta outras cidades como Ítaca, a ilha de Creta está bastante destacada aqui. A gente pode perceber que aqui no Mar Negro algumas cidades também foram fundadas, como Tanais, como Quersones, que hoje é Sebastopol, na Ucrânia. Essa região que inclusive é onde passa-se a narrativa das Górgonas, que são as medusas, né? As três irmãs com mulheres com cabeça de com cabelos de serpentes. Aqui a gente percebe algumas cidades nessa região aqui, que hoje é a Turquia e também alguns outros países do Cáucaso. A gente vê a cidade de aqui, ó, de Mileto, Bizâncio, que hoje é Istambul, é uma das principais cidades da Turquia. A Troia dizem que ficava nessa região aqui, muito próxima também, né? Hoje na atual Turquia. Tarso, onde o apóstolo Paulo nasceu e passa grande parte da sua vida antes de ir para Corinto. Em Corinto, inclusive, é onde São Paulo vai escrever as cartas e vai traduzir a Bíblia para o grego. Algumas cidades aqui também, algumas cidades no norte da África, como Cartago, Cirene e Naucratis, no Egito. Eles chegam até na França, fundando Marsella. Aqui eles não colocam em destaque, mas eles também fundam a cidade de Nice. Nice, que no grego é Nike. Nike é a deusa alada da vitória, é uma representação, é uma manifestação da deusa Palas Atena na sua versão de vitória. Ou cidades também na Espanha, aqui também entre onde hoje, né, a Catalunha e o sul da França. Bom, então a gente percebe que esse mundo grego ele também chega na Itália, por exemplo. Ele vai se manifestar na Sicília, em Siracusa, por exemplo. Aqui em Nápoles também, na região da Toscana. Em Tarento, aqui na Campanha. Crotona. Também vai ter uma cidade chamada Pesto, que também é fundada pelos gregos. Outra é a Poseidônia. Então ela transcende todas esse grande espaço que é a Península
grega e acaba se manifestando em outras partes do mar Mediterrâneo. Então, o mundo grego é o mundo Mediterrâneo, é o mundo do Mar Negro e até mesmo o norte da África. Bom, o mundo grego ele também às vezes ele é chamado de mundo de Homero. Nesse vaso, a gente pode perceber que ele é uma cerâmica, uma terracota negra. A gente percebe que o aspecto mais interessante da arte grega é que eles eram antropoplásticos, ou seja, o homem sendo usado como medida de todas as coisas. E essa antropoplastia vai se manifestar até mesmo nos nomes que eles vão dar às partes dos seus objetos representados. Por exemplo, esse vaso que mostra Ajax e Aquiles jogando o Astraglus, que é um tipo de dama, a gente percebe que a boca, né, essa entrada do vaso é a boca, porque ela tem um nome de nomenclatura de anatomia humana. Esses braços são literalmente braços dos arcos, essas alças são chamadas de braços. O corpo do vaso é também um corpo. E essa base é chamada de pés. Então eles vão dar nomes de anatomia humana para coisas artísticas. O mundo de Homero ele faz referência óbvia às narrativas homéricas, que é a Ilíada e a Odisseia. E essas narrativas elas são muito presentes na história dos gregos porque elas transformam e modificam o olhar do próprio grego para a sua realidade. Ou seja, a ideia de guerra que o grego tem é a guerra de Troia, é a guerra da civilização contra a barbárie. Isso é tão é, destacado nessa sociedade que quando eles realizavam sacrifícios à deusa Artemis, por exemplo, que é a deusa que faz além de ser a deusa da caça, a deusa Artemis é a deusa que rege as fronteiras. Eles acreditam que quando eles saem da polis, que eles saem do mundo grego, eles entram no mundo selvagem. E o mundo selvagem, além de ser representado pelo desconhecido, porque eles não conhecem esse mundo externo, e por isso que é um mundo selvagem, é um mundo de um povo bárbaro, também é o mundo da guerra, e a guerra é a selvageria. Então eles compreendem essa ideia de mundo a partir do que eles são, mas a partir do momento que eles olham para fora e eles não compreendem o outro, mas ao mesmo tempo o outro são eles mesmos. Então eles catagolam, eles datam, eles organizam os outros povos a partir de sua perspectiva, e isso é uma perspectiva homérica. O que nós sabemos sobre os gregos? O que eles deixaram, o que eles simplesmente deixaram para nós. E são as suas narrativas, são as suas ruínas. Acreditam-se que a melhor forma de estudar a civilização grega é estudando seus vasos, porque a grande parte da preservação da cultura e da sua narrativa é muito bem organizada a partir desses trabalhos feitos em cerâmica. Então, o historiador da arte Arnold Hauser vai dizer, lá na passagem do século XIX para o século XX, que a terracota é, por excelência, a matéria-prima da civilização grega. Então, é olhando para ela que a gente consegue observar essa grande civilização. E o engraçado é que grande parte dessa terracota que foi produzida não está presente na Península Grega, e sim na região da Sicília. Então, o melhor lugar de estudar a civilização grega é a Sicília. Então, é muito louco como eu falo isso, como eu já mencionei para vocês. A Grécia, ela transcende essa fronteira física, essa fronteira política que é a Grécia atual, que é a Grécia da Península Grega, ok? Os gregos, eles acreditam numa arte que é voltada a uma tríade que é a grande verdade espiritual para eles dentro da arte, que é a verdade, justiça e a beleza. Os gregos acreditam profundamente nessas três palavras e eles vivem isso de maneira bem plena. Por exemplo, uma coisa ela só pode ser verdade se ela tiver justiça e se ela tiver beleza. Uma coisa só tem justiça se ela tiver verdade, se ela tiver beleza. Uma coisa ela só é bela se ela tem justiça e se ela tem verdade. Então essas três coisas elas precisam estar em comunhão. Já, né, antecipei a epopeia grega é as epopeias de Homero, que é a Ilíada e é a Odisseia. Daqui a pouquinho a gente vai reservar esse espaço para falar sobre ela.
A epopeia é um texto épico, é um texto que tem uma narrativa heróica, onde coloca em comunhão a junção de um povo, e esse povo ele vai se projetar nessa obra, e esse projetar vai causar essa comunhão e talvez uma certa histeria coletiva dessa população. O que são os clássicos? Essa pergunta ela é bastante ampla, e assim como sua resposta, né? O clássico ele vai ter várias definições. Ah, o, o Ítalo Calvino, por exemplo, ele traz uma série de definições, e eu vou elencar apenas uma aqui. O Ítalo Calvino é um literário que escreve sobre o porquê ler os clássicos. E por quê, né? Porque os clássicos é aquilo que continua falando sobre nós, é aquilo que continua fazendo sentido para a nossa história, para a nossa civilização. A gente se vê nessa história, a gente se projeta nesses personagens, a gente entende essa narrativa e por que ela é necessária, entende? Porque ela continua falando sobre nós, ela continua nos dando perspectiva, nos dando novos olhares para a sociedade. E ela acaba sendo constantemente ressignificada em tempos históricos diferentes. Eles são os primeiros a conceituarem a arte, como a aula passada eu falei para vocês do Egito. Os egípcios eles não conceituaram a arte, eles não entendiam, eles não produziam os seus artefatos, suas construções a partir de uma ideia de arte. O grego sim, o grego ele vai conceituar a arte e ele vai entender isso como manifestação da beleza e do patrimônio humano. Aquilo é a narrativa, aquilo é ser um grego, aquilo é viver como um grego. E obviamente seu patrimônio se perdeu. O escritor russo Dostoiévski vai escrever em um livro Idiota que a beleza irá salvar o mundo. E a gente entende que essa perspectiva dostoiévskiana é muito ligada a essa ideia dessa beleza, dessa amplitude de conhecimento de mundo que é o mundo clássico. Dostoiévski era um escritor que ele era um grecófilo, por assim dizer. Era um homem que acreditava nessa civilização clássica como espelho para a humanidade. A Guerra de Troia, né? A passagem da Ilíada. Eu não vou ler para vocês tudo, vocês pausem o vídeo para ler. Aqui é o momento onde o Príamo, que é o rei de Troia, ele vai visitar o Aquiles para recuperar o corpo de Heitor. Porque Heitor foi morto por Aquiles, mas Aquiles estava se vingando, porque Heitor é responsável pela morte do amigo de Aquiles, que era o Patroclo. E o que acontece aqui é o que a gente chama de ironia trágica, pois o Aquiles ele está planejando esquartejar e jogar o corpo, né, de Heitor aos cães. E é justamente o que o Heitor planejava fazer com o Patroclo também, quando ele vence o Patroclo. Então, aqui é o Príamo, junto com o próprio deus Hermes, intercedendo pelo corpo do filho. Eles querem levar o Heitor de volta a Troia para sepultar o príncipe, porque um corpo esquartejado, um corpo insepulto é um dos maiores crimes da civilização grega. Então eles não acreditam que isso pode ser realizado e possa ser visto com bons olhos pelos deuses. Então é aquilo que eles incorrem numa desmedida da híbris. Então é preciso ter um olhar mais atento a essas passagens nesses livros, porque a Ilíada é um texto épico, mas essa passagem é profundamente trágica, então a gente tem que chamar a atenção para essas questões. Aqui a imagem da Odisseia é a vingança de Ulisses, né, o Odisseu. O nome da pintura é a vingança de Ulisses sobre os pretendentes, né, de Penélope, de 1814, de Christopher Wilhelm. Mas aqui a gente pode chamar Ulisses também de Odisseu. A gente vê tanto Ulisses aqui, perdão, junto com Ulisses aqui, perdão, junto com seu filho, o Telêmaco, e aqui eles estão matando todos os pretendentes, né, que espoliavam e que destruíam sua casa durante a jornada de Ulisses de volta para casa. Porque ele demorou 20 anos, a guerra de Troia são 10 anos de guerra, mais 10 anos para o Odisseu voltar. E o que acontece aqui nessa narrativa? Os pretendentes, já não esperando mais que o Ulisses voltasse, começam a se organizar e pedir
para se casar com Penélope. E Penélope, ela não é muito afeita a esses novos casamentos. Então, ela, todo dia ela tece um bordado, de noite ela desmancha, e esse bordado, que é uma mortalha que ela está fazendo para o seu sogro, Laerte, ela disse que ela só vai terminar quando o Laerte morrer. E quando o Laerte morrer, ela vai escolher o novo pretendente. Mas isso é uma artimanha dela para evitar o casamento, né? Então, vai acontecendo todas essas narrativas dentro da Odisseia. O Odisseu ele chega fantasiado, disfarçado, né, na verdade, em Ítaca. Quando ele entra no salão, a própria deusa Palas Atenas se manifesta. Ela assiste todo esse massacre do alto do teto do salão. E aí a gente percebe que o Odisseu está se vingando daqueles homens que estão destruindo a sua casa, que estão humilhando sua esposa, que estão gastando seus bens e não se envergonham. Muito pelo contrário, esses homens eles se envaidecem. Aqui é uma frase, né, de Apolo, que acaba sendo atribuída aos filósofos gregos, que é conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela era dita por Apolo quando chegávamos no, no seu templo, né, no seu oráculo em Delfos, lá no Monte Parnasos. Conhece-te a ti mesmo é para que você conheça a natureza humana, né, e a capacidade humanas que tem, para não incorrer numa desmedida na sua híbris. Híbris, na tradução livre, é excesso ou desmedida, justamente a palavra que antecede ela já está denunciando. Esses excessos é para você não se comparar aos deuses. Conhecer-se a si mesmo é conhecer a natureza humana que tem. E ser humano é não transcender esse espaço. E ele vai dizer novamente uma frase muito parecida a Diomedes, que era um herói grego durante a guerra de Troia. Aqui, não queira, ó Diomedes, pensar como pensam os deuses, pois há um abismo que separa a raça divina da raça humana. Ou seja, Diomedes, não incorra numa desmedida na sua híbris. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para a gente organizar um pensamento de que é ser um grego numa civilização desse passado. A gente está tentando se aproximar dessa civilização para depois a gente voltar em temas mais estéticos, mais plásticos dessa sociedade, porque eu acho que fica mais fácil. Se você conhece um povo, você conhece as suas motivações estéticas, suas motivações plásticas, ok? Outra expressão que eles usam é a sofrocine, que é justamente o contrário da híbris, é a temperança, é o equilíbrio, é a parcimônia. Aqui, então, vamos de fato entrar em temas estéticos, em temas artísticos. A gente precisa organizar, catalogar a expressão estética a partir de períodos. E é engraçado que esses períodos eles coincidem com as transformações políticas da Atenas, né? Com as transformações políticas da da Península Grega, né? Das ilhas dos Aqueus. O primeiro período é o período arcaico. A gente vai perceber que as características das pinturas, das esculturas, da arquitetura parece muito com a arquitetura e a estética egípcia. É uma inspiração. Eles não copiam, eles não plagiam, eles se inspiram. Depois do período clássico, que é o auge da civilização grega, é o auge do desenvolvimento da política, da democracia, da filosofia. É também o período que surgem as primeiras guerras civis gregas. Então tem a Guerra do Peloponeso, também tem as guerras médicas contra o povo persa, então vai ser um período bastante conflitoso. Depois é um período helenístico, que é a conquista macedônica, é a dominação de Alexandre o Grande e de seu pai Filipe II, e uma transformação estética muito interessante que acontece nesse período. E depois o período romano, que a gente vai estudar inseridamente na aula de Roma. O período arcaico, em relação às esculturas, os primeiros agentes dessa transformação estética são os couros, né? Ou koroi no plural. São verdadeiros jovens atletas, né? São representados nus, né? Desnudos. Aqui a gente vê várias características da escultura egípcia, por exemplo, um pé na frente e outro atrás, essa diferença de passos. O corpo bastante atarrachado, tá vendo que há poucos espaços vazios, ou quase nenhum. Há uma rigidez e
e uma, posso dizer, não enfrentamento, mas é uma frontalidade muito intensa. A gente vê que os cabelos, por exemplo, parecem muito o claft grego, o claft egípcio, perdão, que são os penteados típicos do povo egípcio. Ele é uma estrutura feita totalmente em mármore, então ele é monolítico, então ele é bastante resistente. Não há distribuição, por exemplo, de movimento, é uma estátua bastante rígida e ereta. Essas são as características gregas, que são leituras egípcias. O rosto, por exemplo, não há expressão, não há realismo, há bastante uma ruptura, um distanciamento bem interessante do que vai ser a escultura do período clássico. Por isso que aqui eles têm características mais voltadas ao universo egípcio. Há uma valorização da cultura olímpica, há uma valorização da cultura da guerra, que isso também é muito característico das esculturas egípcias, né? Então a gente percebe que toda essa frontalidade, toda essa rigidez são expressões, na verdade, dessa cultura egípcia. E quando a gente estudou o Egito, eu disse para vocês que os gregos foram à escola com os egípcios. Aqui são as primeiras manifestações desses estudos. Além dos gregos aprenderem a matemática, eles também aprendem a esculpir, eles aprendem a talhar, eles aprendem a arquitetura, a pintura. Então, enfim, é isso que a gente vai vendo aos poucos. A versão feminina são as coré. Elas são esculturas votivas, ou seja, elas são voltadas a se colocar em templos. Aqui a gente vê uma versão colorida, né, de uma coré. A gente vê que elas eram pintadas em cores bastante destacadas, bem vibrantes. E essas cores vibrantes representam justamente a leitura que eles tinham de mundo. A gente vê que pelo cabelo da mulher lembra-se também um claquete egípcio. Então, há de novo aqui a ideia da inspiração. Há poucos espaços vazios, há uma rigidez, há pouco realismo, tanto nas mãos quanto na roupa, até mesmo no rosto da mulher. A gente vê que aqui os pés eles já estão bastante juntos e o punho ele está aberto, a mão está aberta e ela simplesmente toca a roupa, né, da escultura para evitar o desbalanceamento. Aqui na arquitetura arcaica, a gente vê que a grande manifestação estética é a ordem dórica. A ordem dórica tem os seus capitéis, que são essas estruturas do fim de uma coluna, sem ornamentos, né? A gente vê que ao longo caminho da coluna, que é o fuste, não tem uma base em cada coluna. A gente vê que vai direto do pódio vai direto para a coluna. E aqui a gente vê que essa coluna ela não tem nenhum ornamento. E depois em cima é a arquitrave, que é essa mesma estrutura aqui, que é o entablamento. Depois tem o frontão, é um frontão triangular. E esse edifício ele é totalmente simétrico. A gente pode traçar um eixo aqui e dividir o edifício em dois eixos. São 8 colunas nos lados menores e 13 nos lados maiores. Esses edifícios eles são todos rodeados por colunas e por isso que ele é chamado de um templo períptero, porque todos os seus lados são de colunas. E eles buscavam a harmonia e o equilíbrio perfeito, a distribuição perfeita desse peso. Esse é o Parthenon, né, na Acrópole grega. A Acrópole que significa o lugar mais alto da cidade. Ele é de Fídias, ele é construído no século V a.C. E ele é um templo dedicado à deusa Palas Atena Partenoi. Partenoi e Partenon significa virgem, porque a deusa Palas Atenas é considerada uma deusa virgem, uma das 3 deusas virgens do panteão grego é Palas Atena, e esse templo é dedicado a ela. Esse templo ele guardava a estátua da deusa. A função dele é
né, guardar as esculturas. Não é um templo onde as pessoas iam para visitar ou entrar mesmo nesse templo. Os cultos geralmente eram feitos do lado de fora, então era justamente para guardar a imagem da deusa, porque esse templo era a casa da deusa, na sua versão terrestre, na sua versão mundana. E o lugar onde se guardava essa estátua chamava-se Naus. Aqui a gente vê que há o uso de cânones aí de proporções. O cânone aqui justamente é a razão humana, né? Que eles eram antropoplásticos, então o homem é a medida de todas as coisas, então o homem vai ser utilizado como medida para o próprio edifício. Os gregos eles não gostavam de edifícios monumentais. O homem grego ele gostava de se sentir confortável e ser a medida de todas as coisas. Eles usavam a razão áurea para distribuir as proporções e equilibrar o próprio edifício. Aqui, por exemplo, é um exemplo da razão áurea no Parthenon e como que ele usa essa distribuição perfeita. Aqui nessa imagem é aquela explicação que eu já tinha dado para vocês a respeito da nomenclatura do ponto de vista da arquitetura. Aqui é outro templo, é o Templo da Concórdia, na região da Sicília, na Magna Grécia. Ou seja, aqui é um dos principais templos que sobrevivem à era grega, à era romana, e ele ainda está até hoje na região da Sicília, que é a região ocupada pelos gregos. Aqui é o Templo de Pesto. Pesto é uma das cidades da Itália fundada pelos gregos. Aqui são dois templos, né? Um templo dedicado a deus Aéreo e o outro templo dedicado ao deus Poseidon. A gente vê que aqui é só para ilustrar que desse lado de fora a gente tem vários altares dedicados ao culto desses deuses. A cidade de Pesto também é chamada de Poseidônia, é uma cidade dedicada ao deus Poseidon, ok? Só para a gente rememorar aqui. Aqui são os altares, só para a gente ilustrar porque que eles cultuavam do lado de fora. Na arquitetura do período clássico, a ordem vigente é a ordem jônica. A ordem jônica é considerada a ordem de transição entre a ordem dórica e a próxima ordem, que é a ordem coríntia. Inclusive esqueci de falar uma coisa. A ordem dórica é considerada uma ordem masculina, masculinizada. A figura masculina é a figura da inspiração. Por isso ela não tem ornamentos, por isso ela é mais atarrachada, é um edifício mais robusto, é um edifício mais forte. A ordem jônica é a ordem da transição. Aqui surgem os primeiros ornamentos, né, que são essas volutas no final da coluna, no capitel. Então, essa pequena ornamentação que começa a se manifestar, esses arabescos são colocados, esses pequenos entalhes aqui feitos no edifício. A gente vê que o edifício ele ganha mais altura, a coluna ela ganha mais o edifício ganha mais altura, a coluna ela fica mais longilínea, então a gente percebe que há uma distinção muito interessante da ordem jônica, da ordem dórica. Aqui é o Erechtheion, é o principal edifício que coloca essa perspectiva. Aqui são as cariátides, que são colunas no formato de esculturas, e ela substitui, né, a coluna propriamente dita, que também é no Erechtheion. A gente percebe aqui do outro lado o templo de Palas Athena Nike, também na Acrópole, com as colunas jônicas, com esses pequenos ornamentos. A gente vai estudar também as colunas masculinas, que substituem as esculturas masculinas que substituem as colunas, ok? Aqui é só pra gente mostrar como que eles utilizam a medida humana dentro da arquitetura. Então eles de fato eram antropoplásticos. Então o homem é a medida de todas as coisas, ok? Da escultura, uma das principais uma das principais obras entalhadas é o Discóbulo de Miró. O Discóbulo é um atleta olímpico, ele está jogando, né, jogador de disco. A gente percebe que nessa escultura é um modelo de comportamento racional. Ou seja, o homem ele tem que se espelhar no discóbulo para se comportar nessa sociedade. É as grandes conquistas da arte grega, né, do período clássico, que é o movimento e a estabilidade.
o contrapeso e a geometrização, né, da escultura, a proporção e a maturidade, o uso de arquitraves, e a gente sabe que os cânones aqui eles passam a ser mutáveis. Aqui, em relação ao movimento e à estabilidade, a gente pode, por exemplo, traçar uma curva que sai do disco e termina no braço, no outro braço, e a gente vê uma curva. Da cabeça, passando pelo dorso, passando pelo quadril, chegando ao posterior e até o final da outra perna, a gente vê uma curva e uma contracurva. É uma distribuição do peso da escultura para evitar com que ela se quebre. Do outro lado, a gente também tem um arquitrave, que é essa estrutura aqui que segura, né, a perna do atleta para evitar com que a escultura caia também. Aqui a gente tem uma série de triângulos que podem ser representados também para distribuição do peso. Um triângulo que é desenhado aqui, um triângulo 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 aqui. Então vários triângulos são colocados na escultura para evitar que ela se quebre. Então é o movimento, mas também é a estabilidade, porque ele é tirado daquele lugar onde ele era uma escultura atarrachada, por exemplo, como os couros, e aqui ele é o atleta se movimentando, né? A gente percebe também algumas características da arte egípcia, como por exemplo o peito, né, nessa frontalidade total, os membros de perfil, porque são os ângulos de maior visibilidade. Então, não é que eles perdem todas as características egípcias, eles vão utilizar essas características de outra forma. Então, é uma nova interpretação da sua própria arte. Aqui já é aquilo que eu havia mencionado, né, como a escultura antropoplástica, o homem como medida de todas as coisas. A gente vê que é o uso aqui da pose grega, né, o contraposto e o contrapeso, que é justamente a pose grega. Uma perna de apoio, uma perna de movimento. Aqui você distribui o peso com a maior verdade. Então você consegue equilibrar a escultura. Tem um arquitrave, né, que segura o próprio braço, do dorífero. Dentre essas conquistas em relação à proporção e à verdade espiritual, eles colocam o dorífero, né, o de Policleto, ele coloca a medida real o número mágico, né, do equilíbrio, da proporção grega. Que o homem ele é medida de 7 vezes o número de sua cabeça. Então 7 vezes é o equilíbrio perfeito dessa escultura. A maturidade é de fato a conquista da beleza, né? E a gente vê isso, por exemplo, no cabelo, no tecido, nos olhos, no corpo escultural da escultura, tanto a masculina quanto a feminina, e a gente percebe que os motivos artísticos eles não mudam. Durante toda a civilização grega, os gregos vão representar da mesma forma, trazendo as mesmas narrativas, sempre são os mesmos motivos, sempre são passagens mitológicas, jornadas heróicas, sempre vai ser os grandes exemplos de cidadãos notórios da sociedade, então eles sempre vão estar representando as mesmas necessidades espirituais que são representadas na sua arte. Aqui é o Apolo de Belvedere. Até o século XVIII, essa escultura foi considerada a mais bela feita na história da humanidade, até a descoberta da Vitória de Samotrácia. Aqui a gente percebe que nessa escultura existe um elemento que é muito interessante, que é o olhar do próprio Apolo. Dizem que ele acaba de lançar uma flecha, né, uma seta dourada, o seu arco se quebrou, e que pelo olhar da escultura você consegue acompanhar a trajetória, né, da própria flecha, de tão perfeita que essa escultura é. Durante a ocupação do Vaticano pelo Napoleão, ele vai roubar essa escultura do Museu do Vaticano e vai levar para o seu quarto lá em Paris. O planejamento, né, o trabalho feito no mármore para parecer tecido é muito interessante, é muito bem feito, o caimento é perfeito. Então há um trabalho muito interessante feito pelo próprio escultor. Essa é uma cópia romana feita em mármore. E na Vênus,
na Vênus de Milo, né, de Praxíteles, ou Vênus púdica, porque ela está nua, é o momento onde a deusa é representada num momento de vulnerabilidade, um momento muito humano, que é o momento onde a deusa vai se banhar. Então até os deuses tomam os seus banhos. Aqui a gente vê que o tecido ele se cai, o planejamento também é muito perfeito, mas aqui da parte de cima do corpo da deusa, ela está nua. Seus braços eles já se quebraram, né? Dizem, né, que originalmente havia um cupido com ela, o cupido que é o seu filho. Então, também se perdeu o cupido, enfim. Aqui a gente vê que o cabelo dela é muito bem trabalhado, é muito bem entalhado, mas tanto ela quanto o Apolo faltam de fato a expressão, carregar de fato o realismo a partir do rosto, né? Mas a gente sabe que os gregos eles não eram retratistas, diferentemente dos romanos. Então é sempre esse rosto muito padrão. Todos os gregos têm essa representação em seus rostos, né? Essa padronização. Ela pode ser também chamada de Vênus púdica, né? Porque ela está nua. Inclusive é uma distinção entre a palavra nu e pelado. O pelado é aquele indivíduo que ele não tem pelos ou não tem pele. E o nu é de estar, de fato, despido, né? Mas é despido de uma questão mais antropológica, de você estar nu no escuro, por exemplo, de você não compreender nada de mais nada. É uma coisa mais antropológica. A falta de expressão, como eu já havia mencionado, também é muito característica dessa escultura, que é a filha de Niobe levando uma flechada de Artemis. Aqui é uma jovem que está morrendo porque ela leva uma flechada de Artemis, né, em relação à vingança de Artemis, e ela não tem expressão alguma do seu rosto. É como se ela não tivesse nem sentindo a flechada. Então a gente vê que o trabalho, por exemplo, no tecido sempre vai ser muito bem feito, mas o rosto ele é preterido. Não há uma necessidade de representar de fato a expressão, porque eles não precisavam carregar essa verdade. Essa escultura ela tinha que ser exemplar não pelo rosto da mulher, mas pela narrativa que ela quer passar, que é uma filha levando a flechada de uma deusa, entendem? Então não há feições reais. Eles só entendem que a arte ela tem que ser feita desse jeito. As estátuas masculinas, né, que substituem as colunas, são chamadas de Atlantes ou Telemon, que são a representação do próprio, né, o gigante Atlas segurando o mundo. Aqui são representações em Viena, na Áustria. Os Jogos Olímpicos eles criam, né, o mundo grego. Dizem que os Jogos Olímpicos eram tão importantes que durante de 4 em 4 anos tudo cessava na Grécia. Se estivesse tendo uma guerra, a paz era selada, mesmo que temporariamente. Haviam festas e cultos e devoções ao deus Zeus olímpico, e a Grécia entrava em comunhão, mesmo que tivesse em guerra. Então aqui é só pra gente também representar as versões masculinas. Não existe nenhuma representação original na Grécia, propriamente dita. Uma questão que eles acreditavam, que eles utilizavam, era da sua concepção de beleza, era entases, que é um ajustamento feito para colocar a estátua num lugar de maior visibilidade. Ou seja, quando você esculpia, você já pensava o lugar onde ela seria colocada. Por exemplo, essa estátua de Atenas é feita para ser colocada nesse pódio, em cima dela. Aliás, o pódio em cima de uma escadaria em frente ao parlamento austríaco. Então a gente vê que o ajustamento aqui foi feito quando a gente percebe que os membros inferiores são menores do que os membros superiores. A parte superior da estátua ela é maior, porque quando a gente olha de baixo, a gente precisa ter um equilíbrio óptico mais interessante, que ele não pode ser feito a partir de uma desproporção. Se ela tem a mesma proporção dos dois lados, aqui é desconfortável o olhar. Então eles diminuem os membros inferiores e aumentam
os membros superiores. Tanto é que se ela for tirada desse lugar, sair desse pódio e for colocada no resto do chão, quem observa ela do resto do chão vê essa distribuição errada. Não é errada, né? Esse ajustamento. Mas eles veem essa distribuição que é imperfeita, vê que os membros inferiores são menores do que os membros superiores e a pessoa acaba se sentindo incomodado com a própria escultura. Então por isso que ela tem que ser vista a partir do lugar onde o escultor planejou que ela fosse vista, entende? Então tudo isso é entases, tudo isso é ajustamento eurítmico ou compositivo, e isso também vai se manifestar na arquitetura. O período helenístico é o período onde a arte e a arquitetura ganha sensibilidade, ganha novos motivos, que são os motivos da guerra, né? Da unificação, porque aqui a Grécia passa a ser um império, né? Um império governado e centralizado na figura do Alexandre o Grande. Então, as guerras passadas vão provocar novas sensações, novas emoções nessa sociedade, e isso vai sendo representado na sua arte. Na arquitetura, por exemplo, a arquitetura helenística, ela é da ordem de Corinto. A ordem Corinto é a ordem feminina, a representação é a feminilidade. Aqui a gente vê que a coluna ela é longilínea, ela é super ornamentada com esses motivos aqui que são as folhas de acanto e flores, por isso que é uma ordem mais voltada à feminilidade. A gente percebe que esses ornamentos eles dão um maior garbô, né, para edificação, mas quanto mais detalhes é colocados no edifício, mais perecível é o edifício, porque quanto mais detalhes, mais fácil é do edifício se quebrar. Não é à toa que existem poucos edifícios originais do período da Ordem Coríntio na região da Grécia. Então, esse aqui, por exemplo, são ruínas, né, do templo do Zeus Olímpico, já feito na era romana. Então, é muito complicado a gente lidar com a Ordem Coríntia originalmente feita no período helenístico, porque pouco sobreviveu. Aqui em relação à escultura, a principal delas desse período uma das principais, né, é o Laocoonte e seus filhos. Ela já é original, né, do período helenístico. Ela é o suprassumo, né, da expressão humana desse período. Aqui é a narrativa do Laocoonte, ela aparece na Eneida, não aparece na Ilíada. Laocoonte era um sacerdote troiano. Esse sacerdote ele então vai denunciar a Príamo que o cavalo de Troia não é na verdade um presente de gregos, mas uma armadilha. Só porque a deusa Palas Atena ela é tão astuta e ela defendia tanto os gregos que ela manda sair duas serpentes do mar. E essas serpentes elas vão matar os seus filhos, torcendo eles junto com o próprio Laocoonte. Então, a gente vê que o homem, apesar de todo o seu corpo escultural, ele também é um homem mais velho, as marcas do tempo estão representadas no seu rosto, a sua barba também é carregada pelo tempo, porque ele é um homem mais velho, os seus filhos estão agonizando com essas serpentes enroscadas nos seus corpos, ele está sentado numa espécie de trono, uma cadeira, e ele está tentando se levantar para tirar essas cobras de si mesmo. Mas a comparação que é feita é que, na verdade, essa escultura ela é praticamente o oceano, né? É uma certa contradição. Porque apesar do Laocoonte ter toda essa expressão no rosto, a sua boca não se abre. Ele não grita de fato como deveria gritar um homem que está vendo seus filhos morrendo e também está morrendo por serpentes que estão o enforcando, né? Então ele precisa gritar, mas a sua boca não se abre. Então a metáfora do oceano é que a superfície do mar sempre é agitada, é caótica e violenta, mas o fundo sempre vai ser calmo, sereno e eterno. A metáfora feita com o mar é muito interessante sobre isso. Outra questão do próprio mar, que eles tomam como inspiração, são os elementos invisíveis, né? Essa aqui, por exemplo, é a Vitória de Samotrácia. Ela foi encontrada no século XIX na ilha de Samotrácia. É uma representação da deusa alada, da Vitória alada, que é a Nike, né? A deusa da Vitória, que é a representação, como eu já havia mencionado,
da deusa Palas Atena. Ela está no Museu do Louvre. A gente vê que essa estátua ela sofreu o ajustamento rítmico porque ela está em cima de um pódio, que é a representação de um anal grego. Um anal é uma embarcação. Aqui os membros inferiores são menores do que a parte superior da escultura, porque ela tem que ser vista de um ângulo mais alto, né? Então ela está em cima de um pódio e esse pódio está em cima de uma escadaria. O elemento invisível para o grego é a conquista, por exemplo, de se colocar a água e o vento molhado na escultura, porque essa escultura ela era feita para colocar em embarcações. Os gregos já levavam a vitória consigo quando eles iam para uma batalha. Então, quando ela era colocada na proa do navio, a água, né, molha a roupa da entidade, o vento joga essa roupa para trás e ela é esculpida para representar essa água molhada e esse vento. Por isso que suas asas estão abertas e para trás. A gente vê aqui, por exemplo, que os detalhes da roupa molhada, o tecido, encosta e estica com o vento que puxa. E a gente ainda percebe que essa roupa ainda está molhada, porque o mar molhou essa roupa. E é uma escultura monumental, não só por ela ser grande, mas ela também tem um memento, que é o aspecto de rememorar, de lembrar a função dessa estátua. Aqui é o lugar onde ela está, no Museu do Louvre, que eu havia mencionado para vocês. O pódio dela, né, no formato de naus, e a escadaria. Então ela está no ponto de maior visibilidade, porque ela precisa ser vista de baixo para cima, já que ela sofreu a entasse. O teatro grego é a grande arte que sobrevive, que ela chega de maneira mais ampla para nós. O teatro grego ele tem uma função muito específica, que é a ideia de criar, de insuflar a inteligência, de insuflar a sensibilidade dos homens. O teatro, do ponto de vista técnico, ele é sempre construído usando o relevo, né? Ele é talhado, né, da montanha, ele é esculpido, uma grande escultura feita na montanha. Ele tem um formato semicircular. É interessante que aqui o palco, que é a orquestra, que é onde esses homens estão aqui, ó, aqui embaixo, é o lugar onde a encenação é feita, mas é um encontro do microcosmos, né? O palco é um microcosmo onde passa a narrativa grega, mas também ele se encontra com um macrocosmos, que é o mundo grego em si. Ou seja, é a interação do micro com o macro. Então o espectador ele está olhando a narrativa que passa aqui na orquestra, mas ao mesmo tempo ele olha todo mundo grego. Então ele entende essa integração do pequeno com o grande. Então ele entende, ele se projeta nesse universo. E o principal sentimento, a principal sensação que o teatro grego tem que provocar é a catarse. E a catarse é a emoção. Você tem que se sensibilizar. É a arte feita do cidadão para o cidadão. O teatro grego ele surge como festas e cultos ao deus Dionísio. Então essas festas eles representavam, eles acreditavam que eles estavam representando o próprio deus Dionísio. Então eles buscavam trazer essa prática social para a sociedade. Os gregos eles criam a poieses, né, ofícios, que em tradição literal é a literatura, é a dramaturgia, que é o teatro, e a poesia. Tudo isso para o grego médio era poeses, eles não separavam essas três narrativas, então tudo poderia ser representado. Aqui é outra imagem, né, da representação do teatro de Epidauro, que é aquele teatro que eu mostrei anteriormente, a integração do mundo do teatro com o mundo, né, grego. Aqui a gente vê como que é a acústica do edifício, ele era praticamente perfeita, porque ele tem esse formato semicircular, então o som ele vai reverberar em todos os lados de maneira uniforme e tudo mais. Partes, né, coisas, recursos do próprio teatro é o coro. O coro é, dentro da peça teatral, a manifestação da população, né, do grego médio com o diálogo com o herói. Então o coro ele sempre narra a história a partir do que o homem médio acha daquela narrativa. Então quando a gente lê, por exemplo, o Édipo, o coro ele sempre está alertando os personagens principais a respeito do que deveria ser feito. Eles também utilizam a palavra, a pintura, o som, a pantomima, que é a mímica, é a
O trabalho feito com as mãos, a escultura, a arquitetura, a luz e a caracterização. Uh, o teatro grego ele pode ser entendido como dividido, por exemplo, entre a tragédia, né, que são os cantos dos bodes, onde havia o sacrifício dos bodes feitos ao deus Dionísio, né? Dizem que antes da representação de uma tragédia, sacrificava-se um bode, os servos, né, os sacerdotes de Dionísio banhavam-se no sangue e começavam a representar o próprio deus. A maneira como eles escreviam era por meio de odes, que eram os cantos, a elegia, que é uma poesia melancólica, né, que ela traz sensibilidade. O Sófocles, que é o grande autor, né, das tragédias gregas, ele escreve alertando aos mortais. Por exemplo, uma das passagens dele é: não é lícito aos mortais evitar a desgraça que o destino lhes reserva, porque a tragédia ela tem uma função muito específica, que é causar sensibilidade. O homem ele tem que se enxergar e se projetar nessa representação, ele tem que se compreender nisso. O Hegel dizia que o ato trágico decorre de uma ação em que ocorre um sacrifício voluntário. Dessa ação, o herói trágico toma consciência moral decorrente de sua falha trágica, né, do seu ato. Ou seja, a tragédia ela é sempre circunstanciada pelo ato de um herói. E a gente vai ver isso, essas incorrências funestas, essa violência feita na Híbris, em Édipo, em Medeia, no Orestes, no Agamemnon, nos pretendentes da Penélope. Tudo isso vai acontecer com esses personagens. Todos eles estão sendo sacrifícios porque eles incorrem desmedidas em Híbris. O maior crime para um grego é um corpo sepulto, aquilo que eu já havia mencionado antes, e a catarse sendo provocada dos espectadores, que eu também já havia mencionado. A comédia ela tem que insuflar inteligência. Se a tragédia insufla sensibilidade, a tragédia insufla inteligência. Sempre é a sátira, sempre é a representação da decadência da sociedade grega e do homem grego, né? Então, o personagem ele sempre é ridicularizado, sempre é medíocre. A mediocridade sempre é um problema dentro dessa sociedade. O Aristóteles falava que a comédia é uma imitação de homens de qualidade moral inferior, né? Então é justamente a crítica que ele faz em relação ao homem. Eram cantos fálicos em homenagem a Dionísio, ou seja, cantos vinculados a cultos sexuais. Os elementos conceituais do teatro é o agon, que são os conflitos, é a anke, que é o destino, as moiras, as parcas. As moiras que são entidades que controlam a vida, né, dos indivíduos. A catástrofe, que é uma ação perigosa. O ethos, que é a maneira, o jeito, os hábitos desses indivíduos. A diegesis, que é contar a história, a maneira como a história é contada dentro do próprio palco. A híbris, que é a desmedida na vida. A catarse, que é a emoção, a paixão. O metron, que é a justa medida, o equilíbrio. A mimese, que é a cópia, a repetição. A nêmesis, que é a vingança dos deuses. O pathos, que é a dor, o sentimento. A apatia, que é a ausência de sentimentos. A empatia, que é a correspondência do espectador. A simpatia, que é a atração entre os sentimentos e afetos. As peripécias, que são as aventuras, os plots, as transformações, os sucessos, os fracassos desses personagens. O espaço cênico, né, ele é composto, por exemplo, são os suportes das apresentações, que é o palco, a orquestra, que é a cávea, que é a própria arquibancada, que é feita no edifício teatral. Os elementos cinematográficos são, por exemplo, o Deus Ex Machina, que são recursos, por exemplo, que o Deus ele aparece instantaneamente para resolver a solução do conflito, e é uma solução que é inesperada, porque a gente pensa que a história vai caminhar para um caminho, na verdade é um Deus que se manifesta e ele acaba solucionando. A Periatoi, que era um porta giratório que mudava o cenário. A indumentária, que são as máscaras, os coturnos, as túnicas, que é a maneira como a cena vai ser representada. E por fim, né, por que a gente tem que ler essas peças? Eu acho que o exercício final dessa aula é o debate a respeito do Édipo Rei. A Tike,
do Édipo, ela precisa ser respondida, né? A sorte dele, por que que ela muda, a reflexão da alma humana, por que que a gente tem que olhar para o Édipo, decifrar o enigma do próprio Édipo. O Édipo, ele decifra o enigma da esfinge, mas o maior enigma é a sua própria vida, né? E por que que nós somos fundamentalmente gregos? A gente precisa pensar essas questões. E por que que a gente coloca nesses lugares? Por que voltar aos clássicos? Tudo isso a gente vai debater na nossa aula sobre Édipo Rei. Então eu espero a leitura de vocês. Então eu acompanho vocês na próxima aula. Isso foi o resumo da ópera da arte grega. Eu espero que ela tenha sido satisfatória. A vocês, meus alunos, eu espero que vocês leiam o PDF do Édipo Rei para a gente debater na próxima aula a respeito de teatro grego, agora propriamente dito. Obrigado pela atenção, desculpa o tamanho do vídeo e até qualquer hora.